A agricultura está entrando em uma nova era. Robôs, drones e máquinas equipadas com inteligência artificial já trabalham sozinhos, aumentando a produtividade e reduzindo desperdícios como nunca antes. Algumas dessas tecnologias parecem ter saído de um filme de ficção científica, mas já estão transformando fazendas ao redor do mundo. Hoje você vai conhecer as máquinas agrícolas mais impressionantes do planeta. Você teria coragem de confiar uma plantação inteira a um robô que funciona apenas com energia solar? Essa ideia parece impossível. Mas foi exatamente isso que uma empresa da Dinamarca decidiu criar. O FarmDroid FD20 nasceu para resolver um dos maiores problemas da agricultura moderna: o alto custo do controle de ervas daninhas e a escassez de mão de obra. Ao contrário dos tratores convencionais, ele não precisa de motorista. Depois que o agricultor define o mapa da área, o robô faz todo o restante sozinho. Utilizando o GPS centimétrico, ele registra exatamente onde cada semente foi colocada. Essa informação parece simples, mas muda completamente a forma como a lavoura é conduzida. Dias depois, quando começam a surgir as primeiras plantas invasoras, o FarmDroid retorna exatamente ao mesmo ponto onde cada semente foi plantada. Em vez de aplicar herbicidas em toda a área, ele remove apenas as ervas daninhas ao redor da cultura. O resultado é impressionante. Em algumas propriedades, o consumo de herbicidas caiu drasticamente, reduzindo custos e diminuindo o impacto ambiental. Outro detalhe chama a atenção: toda a sua energia vem dos enormes painéis solares instalados sobre sua estrutura. Enquanto trabalha, ele recarrega suas próprias baterias utilizando apenas a luz do sol. Isso elimina praticamente todo o consumo de combustível durante a operação. Durante décadas, descobrir um problema em uma plantação significava caminhar quilômetros, observando planta por planta. Era um trabalho demorado, mas isso mudou completamente. A empresa chinesa DJI, conhecida mundialmente pela fabricação de drones, criou uma máquina capaz de analisar milhares de plantas em poucos minutos. O DJI Agras voa sobre as lavouras utilizando radares, sensores, GPS de alta precisão e sistemas inteligentes que mapeiam praticamente tudo o que acontece no campo. Ele identifica falhas de plantio, detecta deficiência nutricional, localiza focos iniciais de doenças, analisa o desenvolvimento das plantas e até encontra regiões que estão recebendo pouca água. Essas informações permitem que o produtor resolva pequenos problemas antes que eles se transformem em grandes prejuízos. Mas talvez sua função mais impressionante seja a pulverização inteligente. Enquanto equipamentos tradicionais aplicam defensivos em grandes áreas, o Agras consegue tratar apenas os pontos realmente necessários. Isso reduz o desperdício de produtos químicos, diminui custos operacionais e ajuda a preservar o meio ambiente. Outro benefício importante é a segurança. Em culturas de difícil acesso ou terrenos muito inclinados, o drone realiza todo o trabalho sem colocar operadores em situações de risco. No Brasil, seu uso cresce rapidamente em lavouras de soja, milho, arroz, café e cana-de-açúcar, dependendo do modelo e da capacidade do tanque. Seu preço varia entre 150 mil e 400 mil reais. Imagine desperdiçar milhares de litros de defensivos agrícolas porque uma máquina aplica exatamente a mesma quantidade em toda a plantação. Durante muitos anos, isso era normal. Hoje, a tecnologia mudou completamente esse cenário. O John Deere CS12R representa uma nova geração de pulverizadores inteligentes. Fabricado pela tradicional empresa americana John Deere, ele foi projetado para trabalhar em grandes propriedades agrícolas dos Estados Unidos, Brasil e Argentina. Sua principal inovação está no sistema de aplicação variável. Sensores distribuídos por toda a máquina analisam constantemente as condições da lavoura. Quando identificam diferenças entre uma área e outra, o sistema ajusta automaticamente a quantidade de produto aplicada. Na prática, isso significa menos desperdício, menor impacto ambiental, maior eficiência e uma economia que pode representar centenas de milhares de reais ao longo das safras. Outra tecnologia impressionante é o desligamento automático das barras de pulverização. Sempre que uma área já foi tratada, o equipamento interrompe instantaneamente a aplicação naquele ponto. Esse simples detalhe evita sobreposição de produtos e melhora significativamente o aproveitamento. Com potência superior a 300 cavalos e capacidade para trabalhar centenas de hectares diariamente, o T112R tornou-se referência mundial em agricultura de precisão. Dependendo da configuração escolhida pelo produtor, seu preço pode ultrapassar facilmente os 3 milhões de reais. Mas a máquina que vem a seguir consegue fazer algo ainda mais impressionante. Enquanto colhe milhares de toneladas de grãos, ela toma decisões sozinha para reduzir perdas e aumentar a produtividade em tempo real. Mas antes, se você está gostando dessas tecnologias, aproveite para se inscrever no canal. Aqui você encontra máquinas gigantes, robôs agrícolas e inteligência artificial, tratores impressionantes e as maiores inovações do agronegócio mundial. E já deixe o seu like. Além de fortalecer o canal, isso ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas apaixonadas por tecnologia e máquinas. Colher uma grande lavoura parece uma tarefa simples, mas basta perder alguns grãos em cada metro percorrido para que no fim da safra, o prejuízo seja enorme. Foi justamente para eliminar esse problema que surgiu a Case IH Axial Flow. Desenvolvida pela fabricante americana Case IH, essa colheitadeira se tornou referência mundial em produtividade, eficiência e tecnologia embarcada. Diferente das máquinas convencionais, ela não depende apenas da experiência do operador. Enquanto trabalha, dezenas de sensores monitoram praticamente tudo o que acontece dentro da máquina. Eles analisam a quantidade de grãos perdidos, a umidade da cultura, a velocidade de deslocamento, a alimentação do rotor e até a qualidade da colheita. Se qualquer parâmetro sai do ideal, a própria máquina realiza ajustes automáticos em tempo real.
Na prática, isso significa menos desperdício e uma colheita muito mais eficiente. Em culturas como soja, milho, trigo e arroz, pequenas melhorias representam toneladas extras de produção ao final da safra. Outro diferencial é o sistema Axial Flow de rotor único. Enquanto colheitadeiras convencionais utilizam vários mecanismos internos, o rotor axial realiza a trilha de maneira mais suave. Isso reduz a quebra dos grãos, melhora a qualidade da produção e diminui perdas. Durante o processamento, alguns modelos ultrapassam os 700 cavalos de potência e conseguem colher enormes áreas durante um único dia de trabalho. Dependendo da versão e dos opcionais, o preço pode ultrapassar facilmente os 4 milhões de reais. Mas mesmo toda essa tecnologia ainda parece pequena diante da próxima máquina. Ela não ficou famosa apenas pelo tamanho. Entrou para a história como um verdadeiro gigante da engenharia agrícola. Imagine olhar para um trator e sentir a mesma impressão que teria diante de um prédio de 2 andares. Essa é a sensação de quem vê o Big Bud 747 pela primeira vez. Big Bud, ele continua sendo considerado um dos maiores tratores agrícolas já produzidos. Seu motor Detroit diesel desenvolve mais de 1000 cavalos de potência. Um número impressionante até mesmo para os padrões atuais. Seus pneus medem quase 4 metros de altura. Cada um pesa tanto quanto um automóvel de passeio. Originalmente, a máquina foi criada para trabalhar nas enormes fazendas do estado de Montana. Seu objetivo era puxar implementos gigantescos, capazes de preparar áreas agrícolas muito maiores em menos tempo. Enquanto tratores convencionais exigiam várias passadas, o Big Bud realizava praticamente todo o trabalho em uma única operação. Isso reduzia o consumo de combustível por hectare, economizava horas de trabalho e aumentava significativamente a produtividade. Mesmo décadas após sua construção, ele ainda desperta admiração por onde passa. Especialistas estimam que, se um equipamento semelhante fosse produzido atualmente utilizando tecnologia moderna, seu valor ultrapassaria facilmente vários milhões de dólares. Poucas frutas exigem tanto cuidado quanto o morango. Sua casca fina e extremamente sensível faz com que qualquer pressão excessiva provoque danos que reduzem seu valor comercial. Além disso, cada fruto amadurece em um momento diferente. Por isso, durante muitos anos, a colheita precisou ser feita manualmente. Agora essa realidade está começando a mudar. Empresas como a americana Harvest Carol Robotics e outras desenvolvedoras de robótica agrícola criaram máquinas capazes de identificar e colher morangos praticamente sem intervenção humana. O funcionamento impressiona. Enquanto percorre as plantações, dezenas de câmeras capturam milhares de imagens por minuto. Essas imagens são analisadas por inteligência artificial, que identifica quais morangos atingiram o ponto ideal de maturação. Tudo é avaliado em poucos segundos. Quando um fruto está pronto, braços robóticos extremamente delicados realizam a colheita. Cada movimento foi desenvolvido para evitar danos à fruta e preservar sua qualidade até chegar ao consumidor. Essa tecnologia resolve um dos maiores problemas enfrentados pelos produtores: a falta de trabalhadores durante a época da colheita. Em diversas regiões produtoras, encontrar mão de obra suficiente tornou-se um enorme desafio. Os robôs conseguem trabalhar durante muitas horas seguidas, mantendo sempre o mesmo padrão de qualidade. Além disso, a inteligência artificial aprende continuamente com os dados coletados, tornando cada nova geração dessas máquinas ainda mais eficiente. Embora ainda esteja sendo aperfeiçoada, especialistas acreditam que essa tecnologia poderá transformar completamente a produção de frutas delicadas nos próximos anos. Quando pensamos em agricultura, normalmente imaginamos plantações de soja, milho ou trigo. Mas existe outro setor que também depende de máquinas extremamente avançadas: a produção florestal. Nesse cenário, poucas máquinas impressionam tanto quanto a Komatsu 931XC. Desenvolvida pela fabricante japonesa Komatsu, ela foi projetada para operar em algumas das florestas mais exigentes do planeta. Países como Suécia, Finlândia, Noruega e Canadá utilizam esse equipamento diariamente para abastecer indústrias de papel, móveis e construção civil. Sua principal função vai muito além de simplesmente derrubar árvores. Depois do corte, a máquina remove automaticamente todos os galhos, utilizando cabeçotes especiais equipados com facas hidráulicas. Logo em seguida, sensores eletrônicos medem o diâmetro do tronco, calculam seu volume e determinam exatamente onde cada corte deve ser realizado para aproveitar o máximo possível da madeira. Tudo acontece em poucos segundos. O operador acompanha todas essas informações em uma cabine extremamente confortável, equipada com telas digitais, comandos eletrônicos e sistemas inteligentes, que reduzem o esforço durante longas jornadas de trabalho. Outro diferencial é seu sistema de tração. Graças ao chassi articulado e aos eixos especialmente desenvolvidos, a Komatsu consegue trabalhar em terrenos extremamente acidentados, onde máquinas convencionais teriam enorme dificuldade. Além da produtividade, essa precisão reduz o desperdício de madeira e melhora o aproveitamento de cada árvore colhida. Dependendo da configuração, uma única máquina pode custar mais de 5 milhões de reais. Há poucas décadas, muitas dessas tecnologias pareciam impossíveis. Hoje, elas já trabalham diariamente em fazendas espalhadas pelo mundo. Robôs, que eliminam ervas daninhas sem utilizar herbicidas. Drones capazes de analisar milhares de plantas em poucos minutos. Máquinas que identificam frutas maduras, utilizando inteligência artificial com colheitadeiras, que ajustam automaticamente seu desempenho. Gigantes florestais, que calculam o melhor aproveitamento de cada árvore
Tudo isso mostra que o futuro do campo não depende apenas de motores mais potentes. Ele depende de informação, automação, de precisão, principalmente da capacidade de produzir mais alimentos utilizando menos recursos naturais. A cada ano, novas tecnologias chegam às propriedades rurais, tornando a agricultura mais eficiente, sustentável e inteligente. E isso é apenas o começo. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Toda semana trazemos as máquinas mais impressionantes do mundo. Tecnologias que parecem saídas da ficção científica e curiosidades que mostram como a inovação está transformando o agronegócio. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.